popularidade de Lula despenca e o seu governo já começa absolutamente destruído. Só das notícias das viagens do governo Lula já tem uma impopularidade imensa, porque o povo tá com a sensação exata do que tá acontecendo. E o que tá acontecendo? Como o Lula costuma dizer, em setembro tá entrando grosso. O grosso no trabalhador e tá crescendo, e tá crescendo, e tá crescendo como? Tá crescendo porque ele viaja o mundo inteiro, fica em hotel de luxo, 5 estrelas, 7 estrelas, em locais que ele não precisaria ter gasto nenhum, seja pela recepção do país que ele está indo, seja pelo fato do Brasil já ter palácios. O Itamaraty comprou muitos palácios ali no final da Segunda Guerra, que estava tudo a preço de banana, e a gente tem várias embaixadas que têm palácios, que ficam em palácios, e que o presidente da República poderia ficar lá melhor do que qualquer outra acomodação, a não ser, claro, que o sujeito gaste aí milhões e milhões de reais, milhões e milhões de dólares, milhões e milhões de euros para ficar nos hotéis mais luxuosos, né, do planeta Terra inteiro. Tem essas viagens, saiu agora o número, o levantamento que nem terminou o ano, hein? Nem terminou o ano, mas só até agora o governo já gastou mais de 1 bilhão de reais com viagem. Só em viagem o governo já gastou mais do que o orçamento de ministério para o ano inteiro. Isso é um completo absurdo, né? Vamos lembrar, eu entrei com requerimento de auditoria, com a convocação, né, para a ministra Aniele Franco explicar por que metade dos gastos discricionários do ministério dela é com viagem, por que a assessora racista dela ficou lá com o nosso dinheiro curtindo Nova York, por que ela foi assistir, né, jogo de futebol com o aviãozinho da FAB. Tudo isso, a exigência de explicações, aprovamos na comissão de fiscalização. E essa notícia de que os ministros do governo e o próprio Lula e a Janja, que tá aí esbanjando o nosso dinheiro, comprando bolsa de luxo, e assim, o escárnio, o tapa na nossa cara, né, o cuspe na nossa cara é tamanho que ela vai e ainda faz questão de postar no Instagram como se ela fosse uma blogueira de luxo. A grande diferença é que tudo aquilo é com dinheiro público, não é com dinheiro privado. Que tem uma reunião do G20, só tem chefe de Estado e a Janja. Vamos lá, o Lula tem culpa de muita coisa, mas não tem culpa de ter sido eleito. Ele foi eleito, ele tem voto. A Janja não recebeu voto de ninguém, ninguém votou na Janja. Ninguém quer que a Janja governe nada. Ninguém quer que a Janja seja ministra de nada. Nem os petistas aqui na Câmara dos Deputados, eu converso com o deputado petista fala, eu queria mais é que a Janja sumisse. Eles próprios odeiam a Janja, os próprios petistas odeiam a Janja. Sabem que a Janja mais atrapalha do que ajuda. Enquanto isso, por outro lado, a população é só imposto. Toda semana é imposto novo, mais imposto, aumento de imposto, imposto novo. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível para a gente espalhar. Lula hoje tem uma rejeição maior do que a sua aprovação. Há mais pessoas contra o governo Lula do que a favor do governo Lula. Hoje, se a gente tivesse uma eleição presidencial já no primeiro ano de governo, e olha que o primeiro ano de governo é o ano em que o presidente está mais popular e mais poderoso. Lula já conseguiu se inviabilizar no primeiro ano de governo. Se a eleição presidencial fosse hoje, Lula já perderia as eleições. A pesquisa Atlas mostrou que 45% dos brasileiros consideram o governo Lula ruim e péssimo, e 43% consideram ótimo e bom. Primeira vez nesse terceiro mandato de governo Lula que a rejeição supera a aprovação. Os números estão mostrando que a população sabe exatamente o que está acontecendo, e são duas coisas muito simples que estão acontecendo. Aliás, 3 coisas muito simples que estão acontecendo. 3 coisas. A primeira coisa, o governo está gastando o nosso dinheiro. Lula está gastando o nosso dinheiro a dar com pau. Ah, mas batemos índices recorde agora de desemprego, né? Batemos índices recordes aqui de gente com carteira assinada. É óbvio, você chamou mais de 500 mil de funcionários públicos, é evidente que artificialmente, num ano,
você vai diminuir o número de desemprego, né, formal e vai aumentar o número de empregos formais. Agora, quem é que vai sustentar esses novos funcionários públicos? Quem é que vai pagar essa conta? Porque se você não gerou riqueza na iniciativa privada, não tem quem pague o salário do setor público. Tem muitas áreas que tá faltando servidor para atender. Na cidade de São Paulo eu vejo faltando médico, faltando professor. Agora, você contratar no governo federal, né? Vamos lembrar, o servidor público federal é aquele que está mais distante de você. O servidor que está mais próximo de você é o municipal, e ele recebe metade do que recebe o servidor federal. Toda essa conta, você diminui, óbvio que você vai diminuir, é muito fácil diminuir, né, o desemprego formal na canetada desse jeito, chamando concurso. Agora, quem é que vai pagar pelos próximos 20, 30, 40, 50 anos o salário e a aposentadoria desses servidores? Se a gente não tem geração de riqueza, se não tem aumento de emprego na iniciativa privada, não tem quem contribua para a Previdência, não tem quem pague imposto para sustentar a máquina pública. Então, meu amigo, você está criando dívida. Aí, dívida é mais imposto, cobra do mais pobre, porque o mais pobre paga no consumo. E ele só consegue consumir, ele não consegue investir, ele não consegue poupar, não consegue fazer nada, ele tem que sobreviver, né? Outra coisa que está acontecendo, o mais pobre está pagando mais imposto. É 92% de taxação em comprinha online, popularizou muito, né, as apostas esportivas, e você vê, né, muitas pessoas mais pobres apostando um pouquinho ali, 30, né, 50 reais as apostas esportivas. Até nisso aí também tributação. Na reforma tributária saiu da Câmara com um texto que proibia aumento de imposto, voltou do Senado com um texto que praticamente obriga os estados a aumentar imposto, dizendo o seguinte: olha, o que vocês arrecadarem nos próximos 4, 5 anos vai ser a referência que a gente vai ter para compensá-los nos próximos 50 anos, caso vocês tenham perda de arrecadação. O que todos os estados vão fazer? Aumentar nos próximos 4, 5 anos, não interessa se o estado é de direita ou é de esquerda. Todos vão aumentar imposto para garantir que os seus estados tenham compensação do governo federal, o máximo possível, o teto de compensação nos próximos 50 anos. E não é culpa dos governadores, não. Porque o governador, ele tá com a arma na cabeça, tá falando, ó, se você não arrecadar nesses 4, 5 anos, em vez de receber repasse para repor sua arrecadação estadual, você vai pagar para outros estados que aumentaram o imposto. Se você não aumentar imposto, você vai pagar pelos estados que aumentaram imposto. Esse é o incentivo que está sendo criado para os governadores na reforma do texto do Senado. Quando eu votei esse texto aqui na Câmara dos Deputados, a condição que a gente colocou é não ter aumento de imposto. Agora vai voltar do Senado, meu amigo? Eu não voto esse dispositivo, não. O terceiro ponto que está acontecendo, a roubalheira, o cabide de emprego, o saque aos cofres públicos por parte do governo petista. 6 bilhões de reais em rombo nas empresas estatais. Isso só em um ano de estrago petista. Mas isso mostra que a população está vendo o que está acontecendo. E nós vamos derrotar o PT e as esquerdas em 2026. E nós temos que derrotar o PT e as esquerdas em 2024, que é a eleição base para 2026. Não tenho a menor dúvida disso. Essa é uma das razões pelas quais eu sou pré-candidato a prefeito de São Paulo. Se a cidade de São Paulo cair nas mãos de um sujeito que está alinhado com o PT e com as esquerdas, esquece. Isso nós não podemos permitir. Então, meus amigos, eu compartilho a boa notícia para vocês de que a população está despertando e que, ao mesmo tempo, nós precisamos trabalhar para garantir que a população continue sabendo todos os desmandos que estão acontecendo no governo federal e no Congresso Nacional.